Shalom, amados. Mais um domingo na presença do Senhor, nós estaremos aqui glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Hoje eu vou falar sobre cansaço. Às vezes nós estamos tão cansados de todas as coisas, né? E não sabemos de onde vem esse cansaço, por que esse desânimo. Hoje nós vamos falar a respeito disso. E o texto que nós vamos tratar hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, que diz assim: E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas, não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos ou sobre o mundo inteiro. Portanto, ficai vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Sabe, querido, Paulo diz que a nossa vida é uma corrida. Embora que as pessoas do mundo dizem que a vida cristã e todas as outras situações são apenas uma caminhada. E por isso que, por ser uma corrida, muitas vezes nós ficamos cansados. Quantas pessoas nós encontramos por aí que talvez já desistiu da sua vida cristã porque se cansaram? Existem algumas coisas que cansam a nossa alma e nós precisamos entender a vencer. Como vencer esse cansaço? A primeira fonte de cansaço na alma é a preocupação com as coisas desse mundo. Olha o que diz Lucas 21, 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Quando Jesus vier, como que você vai estar? Será que você vai estar como as 10 virgens, em que 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes? 5 estavam prontas e as outras estavam apenas dormindo? Estavam cansadas de esperar? Nessa passagem o Senhor Jesus começa dizendo que nós precisamos ter cautela ou acautelar, ou seja, precisamos ter cuidado com algumas coisas, sabe? Com as consequências da nossa vida. E ele cita a consequência das orgias, cuidado com a embriaguez, sabe? Cuidado com as preocupações deste mundo. Ele também disse o motivo porque tudo isso sobrecarrega a nossa alma. Por que tudo isso sobrecarrega o nosso coração? É porque às vezes nós estamos tão preocupados com o mundo e a Bíblia está dizendo aqui outra coisa. Na verdade, a expressão coisas desse mundo, a Bíblia se refere às coisas cotidianas, como, por exemplo, trabalho, dinheiro, enfim, coisas que são terrenas e passageiras. Sabe, irmão, sinceramente, tem alguma coisa que tira mais a paz de um pai de família, de uma mãe de família, do que as contas chegarem e não ter dinheiro para pagar? De ter que comprar comida para dentro de casa e por muitas vezes não ter? Tudo isso são coisas que vão chegando ao longo do tempo, sabe? O dia que o aluguel chega, o dinheiro não vem, você precisa tal coisa e simplesmente nada acontece. Jesus disse que nós precisamos tomar cuidado com essas preocupações que sobrecarregam a nossa alma. Porque ele disse que no mundo nós teríamos aflições, fato. Mas hoje nós não pertencemos mais a este mundo e sim estamos em Cristo. E depois ele diz que o que nós temos que fazer? Primeiro ele diz assim: vigiar todo o tempo através da oração. Filipenses 4,4 diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, ou que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Ele te chamou, Ele te resgatou, Ele te tirou deste mundo, então é Ele que vai cuidar de você. Quantas vezes você se sente sozinho, angustiado, preocupado, e agora como que vai ser? A televisão diz isso, o outro diz aquilo. Aqui está o segredo para você viver, sabe? A ansiedade é viver em paz, sem cansaço na alma. A primeira coisa que nós devemos fazer, amado, é que todas as coisas, todas as suas necessidades para ser conhecida. E como que vai ser conhecido? Quando em oração você fala com o Pai. A Bíblia diz que no final, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tomará conta do seu coração. A segunda coisa
que pode gerar cansaço na alma é quando nós entendemos o ensino errado da lei. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhe darei descanso. Muitas vezes nós lemos esse versículo isolado, sabe? E não sabemos o contexto pelo qual ele foi escrito. Mas quando Jesus ele fala isso, certamente havia um grupo de religiosos ao seu redor, sabe? E o alvo de Jesus era mostrar a lei que esses religiosos ensinavam ao povo, trazendo na verdade cansaço, trazendo peso, trazendo fardo, trazendo jugo. Quando nós falamos sobre a lei, muitos logo se lembram dos 10 mandamentos de Moisés. Só que essa era apenas a pequena parte da lei. Aqueles homens religiosos, eles acrescentaram mais 630 mandamentos dentro da lei. Sabe, não era apenas os 10. Isso estava trazendo um terrível peso para o povo. A vida do povo era completamente regrada. Tinha regra para tudo. Infelizmente, como muitos lugares ainda agem assim. Sabe, querida? Aquilo que você não pode fazer, porque se você fizer, você não vai ser salvo. Como se a salvação nós tínhamos que conquistar todos os dias. Eu assisti um filme uma vez, esqueço o nome do autor, ele é bastante conhecido, que a moça parece que teve um problema, né? Um acidente e tal. Enfim, todo dia ela esquecia e ela voltava ao zero. E ele então casa com ela, está com ela, mas todo dia ele tinha um desafio de contar para ela o que aconteceu e que ela era a esposa dele. Todo dia que ela acordava, ela brigava com ele, expulsava ele da cama, dizia: quem é esse homem que está aqui? E ele incansavelmente fazia isso. Só que na nossa vida nós não temos essa condição, sabe? De todo dia você tentar provar que você é crente, que você vai cumprir a lei, que você vai cumprir os mandamentos, senão você perde sua salvação. Hoje você é salvo, amanhã não é. Depois da manhã você é salvo, uma semana salvo, na outra você perdeu tudo. Misericórdia, amado. Jesus veio para trazer descanso. Sabe qual é o resultado disso tudo? Aquele povo ficou sobrecarregado, porque era isso que foi ensinado para eles. Um povo que vivia angustiado, tentando agradar a Deus com a sua própria força. Um povo que vive tentando se salvar pelas suas boas obras. Nós somos salvos pela graça, não é pelas boas obras. Isso está te trazendo cansaço, porque você sempre acha que você não é bom o suficiente, que você não merece o suficiente. Preste atenção, nós não merecemos nada, mas Ele já nos deu graça, favor imerecido, para você viver debaixo do favor, para você viver debaixo do descanso. Você sabe por que Deus realmente deu a lei? Por 2 motivos principais. O primeiro deles era para mostrar o caráter santo de Deus, que Ele é santo. Sabe? O segundo motivo era para mostrar o quão distante nós estamos desse padrão. Mostrar que é impossível, vou repetir, impossível o homem por si mesmo chegar ao padrão de se salvar. O final de Deus era mostrar para o homem que ele precisava, na verdade, era de um Salvador, Jesus Cristo, Yeshua. O grande problema, amado, é que tem gente que acha que pode seguir a lei, sabe? Que pode cumprir a lei e ser salvo por conta disso. Se esforça de tudo quanto é jeito. Mas sabe qual é o final disso tudo? Um grande e terrível cansaço de alma. Para resolver essa questão do peso da lei, Jesus virou para as pessoas e ele disse no verso 29 de Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele diz assim: esquece o que vocês aprenderam, esquece esse jugo, sabe? Esquece esse aprendizado. E ele continua: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque ele já fez tudo. Ele venceu na cruz, ele venceu o pecado. Aqui ele deu uma direção muito clara: aprendei de mim e acharei descanso para a vossa alma. Em outras palavras, ele estava dizendo: deixa de ouvir esses religiosos, sabe? Deixa de ouvir o que eles ensinam. O que eu tenho para te ensinar é que eu tenho uma nova aliança contigo, porque os meus ensinamentos são leves e eles trazem descanso, não peso como esses que te ensinam. Sabe o que Jesus vai ensinar, querido? O Evangelho da graça. A graça, nós somos salvos por ela, não pela lei. Graça é favor imerecido, nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. E andar nesse mundo tenebroso de cabeça erguida, enquanto todos estão em guerra, nós estamos em paz. Jesus veio para ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio para ensinar que Ele é a lei, sabe? Jesus veio para nos ensinar que por meio dele
nós somos perdoados e hoje nós podemos herdar a paz com Deus. A lei diz assim: faça, você tem que fazer. Jesus veio para dizer: eu já fiz. Jesus veio para mostrar que o Pai deseja misericórdia e Ele está acessível para aqueles que buscam o Senhor de coração. Para de se condenar, de se julgar, de achar que você não merece, de esperar um dia pior. Na verdade, você tem que esperar o melhor, porque Deus é contigo. Jesus veio para nos mostrar que existe uma abundante vida que você pode viver. Jesus veio para nos mostrar que os céus já estão abertos sobre nós e que nós somos vencedores nele, sabe? Abençoados nele. E a última fonte de cansaço na alma é o pecado. Essa é a fonte de cansaço. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Olha que interessante. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. É ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Muitas vezes a cruz faz com que eu e você vá para a desistência, mas Jesus não desistiu, mesmo sofrendo como homem. Olha só o que o autor de Hebreus diz aqui para nós. Na verdade, ele confirma que a vida cristã é uma corrida, sabe? Ele diz que precisamos correr a carreira que foi proposta com perseverança, olhando sempre para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Todavia, amado, ele fala também a respeito do pecado. Ele diz que o pecado nos assedia constantemente. Todo dia você é assediado pelo pecado. Sabe, o pecado que você cometeu hoje, você pediu perdão, você fala: não, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Não, eu vou lutar, nunca mais eu cometo. Nós estamos lutando contra a nossa própria carne pecaminosa. O Senhor diz que você deve se afastar do pecado, você não deve estar se envolvendo com ele. Mas se você pecar, lembre-se, olhe para a cruz. Ele já te salvou. Não deixe esse peso, esse cansaço tomar conta da sua vida. Essa é uma das coisas que gera cansaço, amado, na nossa alma, é o pecado. E saiba, o diabo nunca vai deixar de ser diabo. Ele nunca vai deixar de fazer o que ele tem que fazer, que é tentar você com as coisas pecaminosas. A grande questão é: como é que nós estamos lidando com o pecado? Nós estamos tentando vencer com base no esforço próprio? Sabe? Ou nós estamos tentando vencer, ou vencemos com aquilo que o livro de Hebreus nos ensina, olhando para Cristo. Quando você tenta vencer o pecado no esforço próprio, isso vai gerar desgaste e cansaço na sua alma. Porque a todo momento você está fazendo força para não pecar. Só que mais cedo ou mais tarde você vai se cansar. E é por isso que até mesmo o pecado nós vencemos através de Cristo. Romanos 6, versículo 6 diz: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. Mais uma vez, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravo do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Você morreu em Cristo. Aquele homem, aquele Alexandre do passado morreu. Com ele morreu todo o pecado que antes tinha cometido até aquele dia e dali para frente, porque dali para frente ele teria um advogado que é Cristo. Sabe, amado, nessa passagem o apóstolo Paulo nos mostra que a questão do pecado já foi completamente resolvida na nossa vida. Na verdade, duas coisas precisavam ser feitas em relação a ele. Nós precisávamos do perdão de Deus, e nós tivemos em Cristo Jesus, e nós precisávamos da libertação da escravidão do pecado, e Jesus resolveu essas duas questões. Jesus já fez, sabe? Ele trouxe perdão sobre todos os nossos pecados. A Bíblia diz que nós já fomos justificados do pecado. Ele nos deu uma nova vida totalmente livre do pecado. Eu falo livre, não que você não possa pecar, não que você não possa cair, mas livre desta condenação, livre desse jugo, desse peso. Isso significa que a vitória sobre o pecado não vem do seu esforço próprio. Ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Não precisamos apenas tomar posse. Nós precisamos mais do que isso, tomar posse e viver pela fé.
Por mais que a vida cristã seja uma corrida, a vontade do Senhor é que você entre no descanso do Senhor. O desejo dele não é ver você debaixo de aflição, de angústia, de preocupação, de ansiedade. A vontade dele é que você desfrute de alegria e de paz. A vontade dele é que todos os dias você possa experimentar o renovo, o novo de Deus. Sabe, querido, a vida cristã não pode ser um peso para você. Tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso. Todavia, para que isso aconteça, nós precisamos guardar o nosso coração dessas 3 coisas que nós mencionamos aqui. Primeiro, as preocupações com as coisas desse mundo. Não se preocupe, Deus está no controle. A segunda, o ensino da lei, que você tem que fazer para você poder ser justificado ou ser salvo. Você já foi salvo em Cristo Jesus. E a escravidão do pecado. O diabo sempre vai dizer na sua mente: olha, esse pecado aqui você não consegue vencer, então eu vou tentar, você vai cair, e quando você cai você fica mal, você fica chateado, você fica triste, você não quer mais orar, você não quer mais louvar, porque você sente uma pessoa totalmente afastada de todos. Cristo já venceu esse pecado por ti. Isaías 40:28 diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O que está cansando a sua alma, amado? É a lei? Está cansando a sua alma as preocupações deste mundo ou o pecado? O nosso Deus jamais se cansa. E a Bíblia diz que Ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que tem, está sem vigor, sem alegria. Ele renova suas forças e leva você a correr sem se cansar. Nós falamos sobre o tema de hoje, que é aprender de mim, terei descanso. Aprenda do Senhor, confia nele e descansa. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu sei que há muitos que estão cansados com tudo que está acontecendo. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas, Senhor, que têm assolado o seu dia a dia, tem tirado as suas noites de sono. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos aprender de ti, que já conquistou na cruz, que nós não precisamos mais carregar maldição alguma, peso nenhum, porque nós somos um povo livre. Todas as algemas que nos prendiam agora foram quebradas. Este povo a quem o Senhor chamou, sabia do pecado deles, sabia de tudo aquilo que eles faziam, sabiam da frustração deles, sabiam, Senhor, do caráter de cada um, assim como o Senhor chamou o apóstolo Paulo. E ao longo da sua caminhada ele aprendeu a ter uma nova vida em Cristo, assim como todos nós, inclusive eu. Tenho aprendido a cada dia, Senhor, uma nova vida em Cristo, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Pai, eu sei que nos últimos dias muitos têm ficado preocupados com o que vai comer, com as contas que vão pagar, com o que vão vestir, mas nós devemos ouvir a tua palavra e ficar em paz, descansados no Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. O Senhor não nos chamou para nos abandonar no meio do deserto, nem frente ao Mar Vermelho. Assim como o povo dizia a Moisés: será que não tinha cemitério no Egito para que a gente possa morrer neste lugar? E o Senhor então mandou o povo se assentar, ficar em paz, porque há um caminho no meio do oceano. Deus, eu sei que o Senhor nos envolve com vida eterna e vida terrena. Não é chegada a nossa hora ainda, e quando for chegada a nossa hora, o Senhor vai nos tirar deste lugar com a cabeça erguida, totalmente abençoados e exaltados. O Senhor não vai nos tirar no momento de derrota e de frustração. Então você que me ouve, aonde você está, se você está cansado com as coisas que andam acontecendo, fica em paz, entra no descanso do Senhor, porque Ele já está completando esta obra. Ô meu irmão, descanse nele. Não deixa que o peso do pecado, não deixa que o peso do cansaço que você está sentindo interior. Sabe, tem gente que está tão cansado que quando respira parece que correu léguas. Deus é contigo. Deus abençoe.